Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. Meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa, prontinhos para começar mais uma temporada de 90 mais 3. Pois é, meus amigos, hoje estamos aqui numa nova casa que nos recebeu tão bem, estamos na bola e por isso espero que vocês em casa e também nas plataformas digitais nos acompanhem ao longo desta temporada. Tal como José Mourinho, entramos já com ela a decorrer, mas esperamos ter tão ou mais sucesso que o nosso Special One. Por isso, antes de começar, agradecer obviamente a toda a equipa da bola que tem sido incansável connosco e que nos deu esta oportunidade de podermos estar numa casa com tanta história no futebol português. Por isso, Ricardo, antes de irmos à bola, podes fazer uma pequena apresentação do nosso podcast? Claro que sim. Boa noite a todos. Faço minhas as palavras do Afonso. É um privilégio enorme estar numa casa que respira, mais do que respirar futebol, respira desporto. E, portanto, para nós é uma honra chegar aqui ao fim de 2 anos de trabalho, onde iniciámos num estúdio particular, depois passámos por uma rádio e atualmente chegar à televisão e permanecer no digital é obviamente uma honra. Para quem não nos conhece, nós nascemos como o Fora de Jogo, que ainda se mantém ativo em todas as redes sociais. Lanço já o desafio para nos seguirem. E estamos no YouTube há 2 anos, desde agosto de 2023, quando começámos o projeto 90 mais 3. É verdade. E acabo também por dizer que todas as terças-feiras podem ver-nos na Bola TV às 22 horas e depois na quarta-feira, para quem prefere as plataformas digitais, podem ver-nos no YouTube da Bola e no Spotify e ouvir-nos no Spotify do Fora de Jogo. Como sempre, nós atuamos num modelo híbrido que passa por, como veem hoje, estarmos aqui só estes 3 rapazes que vêm a comentar a atualidade de futebol e depois traremos muitos convidados especiais do mundo do futebol, quer sejam ex-jogadores, dirigentes, jornalistas. Portanto, terão tempo para ver os grandes convidados que temos preparados e a bola para vos dar esta temporada. Indo agora àquilo que nos interessa, que é o futebol jogado. Começamos então pelos 2 grandes jogos que aconteceram no domingo e que foram, portanto, o Porto Benfica e o Sporting Braga, que acabaram ambos com um resultado que manteve o campeonato mais ou menos igual nas primeiras posições. E, portanto, começando pelo Porto Benfica, Ricardo, o que é que tens a dizer sobre este empate? Começando pelo clássico, ou seja, eu gosto sempre de olhar para o futebol antes mesmo do jogo começar. Portanto, a antevisão ao jogo, desde logo, foi bastante interessante. A capa da bola, inclusivamente, referia que é só elogios. Portanto, que muda um bocadinho o paradigma daquilo que tem sido os últimos 20 anos de futebol. Portanto, quer Farioli, quer Mourinho, com uma postura com bastante fair play. Mourinho que até disse que não é um grande fã do fair play, não é o maior exemplo, mas tem sido e percebe-se porquê. Nos últimos 20 anos isso não se tem registado, portanto é uma nota de apreço em relação a isso. Quanto ao jogo propriamente dito, faltou o perfume do golo, porque tudo o resto, todos os componentes do jogo, e para quem gosta de futebol e de o analisar como nós, acho que foi um jogo bastante rico, com as equipas a encaixarem bem uma na outra, a criarem não muitas oportunidades de golo, creio que até bateu um recorde negativo quanto às oportunidades de golo, mas o jogo em si foi muito rico. Se houve fair play fora de campo, dentro de campo já não houve assim tanto, mas creio eu que dentro dos limites no bom sentido, ou seja, viu-se muita picardia, muito querer ganhar, e portanto isso é de assinalar. Acho que mostra que o futebol está vivo e que o desporto permanece, que as rivalidades saudáveis permanecem bastante ativas. Uma primeira parte algo morna, 2 oportunidades do Porto, uma boa mancha do Trubin e outra oportunidade do PP, o Benfica com uma oportunidade a livre do Sudakov. Depois uma segunda parte que eu acho que tem 2 momentos, portanto, há duas bolas ao ferro, são as 2 maiores oportunidades, uma mais fortuita no caso do Benfica, outra do Mora
aos 90 mais 2, quase dá para fazer a brincadeira, por um minuto podia ser 90 mais 3. Estaria fora de jogo. Sim. E estaria fora de jogo em princípio, mas a revelar para mim, depois podemos ir lá mais à frente, que Mora tem que jogar mais, apesar de que o Farioli está a fazer um trabalho incrível, o Porto está a jogar muito bem, mas eu sou um confesso fã de Rodrigo Mora, faz lembrar o João Vieira Pinto nos seus tempos áureos, e portanto acho que é um jogador de classe mundial. João Vieira Pinto, que poderá ou não ser nosso convidado. Exatamente, Esta está na calha. Poderá ou não. O William Gomes a entrar bem, a rasgar com o jogo, a rasgar linhas, portanto, o Mourinho também elogiou isso, portanto, acho que fez uma leitura correta. E eu dizia que havia duas segundas partes, porque acho que o Benfica, ou 2 jogos, melhor dizendo, porque acho que há um Benfica até aos 60, 65 minutos e um Benfica depois desse período, que é o tal período em que eu acho que o Mourinho tem usado a expressão dos motores e das gasolinas. Acho que é quando começa a faltar alguma gasolina ao Benfica. E Mourinho, e bem, a meu ver, percebeu rapidamente que sair dali a 7 pontos era altamente crítico para ele, para o Benfica, para o estado anímico dos jogadores, e conservar o empate e sair de lá com apenas 4 pontos era sair vivo. O Sporting a ajudar também, 2 horas antes, também fazia com que a jornada ficasse intacta, e portanto eu acho que o Mourinho, e bem, leu o jogo. Acho que Farioli jogou muito mais o jogo de Mourinho do que propriamente Mourinho tenha jogado o jogo de Farioli. Só para concluir, acho que ambas as equipas revelaram... chamar o problema pode ser exagerado, mas que assim seja, revelaram problemas diametralmente opostos. Ou seja, se por um lado temos um Porto com jogadores com uma verticalidade muito assinalável, como Borja Sainz, como o Froholt, o próprio Gabri Veiga a espaços, os tais jogadores com o motor, que eu acho que isso é que são os jogadores com o motor que Zé Mourinho fala. No caso do Benfica, temos pouquíssimos jogadores com motor e muito mais jogadores de pausar o jogo, de receber no pé, como é o caso do Washington, do Sudakov, excelentes jogadores. O próprio Pavlidis, que é um avançado que joga muito em apoio, e depois talvez Luque Bacchio, que ainda não tem a gasolina toda. Para esticar mais. E quiçá Rios, pela vertigem que também consegue impor. Portanto, são 2 problemas. O desafio de Mourinho é conseguir articular estes 2 jogadores. Ouvindo-o falar, parece-me que em janeiro vai querer ir ao mercado, parece. E o Porto, no sentido de quando apanha uma equipa mais cínica, como o Benfica foi ontem, conseguir desmontar também esse sistema. Eu acho que esse é o principal desafio para Farioli. Zé, queres dar a tua opinião sobre este jogo? Eu também não quero duplicar aquilo que o Ricardo disse, porque concordo, acho que quase 100% com o que o Ricardo disse. Mas eu acho que foi, apesar de tudo, um jogo muito à imagem de cada um dos treinadores e consequências negativas, podemos assim dizer negativas, na perspectiva do golo que isso traz. O Porto de Farioli é um Porto muito pressionante, muito vertical e muito agressivo, mas não é um Porto fantasioso, não é um Porto criativo. Aliás, tem muito poucos jogadores criativos e o mais criativo deles todos geralmente está no banco, é o Rodrigo Mora, e acabou por entrar e foi o jogador que esteve mais perto até de marcar no Clássico. E quando apanha uma equipa, como disse o Ricardo, mais cínica, que sabe trancar melhor, que sabe proteger melhor o seu meio-campo e que, sobretudo, tem ali jogadores no meio-campo que, apesar de não terem esse motor, conseguem cumprir muito bem a função, ou conseguiram, de anular estes motores do Porto. Portanto, o Richard Rios, o Orsnes, o Enzo, conseguiram anular muito bem o Froholt e o Gabri Veiga. O Gabri Veiga nem fez um grande jogo, foi mais o Froholt, que tem uma intensidade muito superior. Mas depois o Benfica também, eu não vou chamar falta de ambição, porque eu acho que este ainda é um Benfica de recurso, ou seja, ainda não é um Benfica pensado, estruturado à imagem do treinador. O treinador não tem os dedos todos da mão. Ainda não pôs os dedinhos todos. Anda de jogo em jogo a testar, a evoluir um bocadinho cada vez mais, mas não é o Benfica ainda à imagem do que o José Mourinho quer, claramente. Se bem que este foi o jogo que ele quis fazer e toda a gente antecipava que seria mais ou menos assim o jogo. O Benfica não quis assumir o jogo por aí além. Na primeira parte tentou impor-se um bocadinho mais, na segunda parte rapidamente percebeu que é melhor sair daqui com um 0-0 do que com 1-0 ou com 2-0 para o Porto. E o Benfica, e aliás viu-se, tirou o Luque Bacchio, que apesar de estar em déficit físico ainda, para colocar a Barreira, tirou o Sudakov para colocar o Tomás Araújo, depois colocou o João Rego ainda para atrasar e para queimar ali um bocadinho da compensação.
E claro, o Mourinho admitiu isso mesmo, queria não perder, mais do que ganhar, ou tanto como ganhar, queria não perder. Porque o Sporting ainda tinha ajudado, como disse o Ricardo, e portanto não perder era um resultado mais do que favorável ao Benfica. O Porto, que podia distanciar-se, continua em primeiro, com algum conforto, e já lá vamos ao Sporting, porque de facto o Sporting também não parece querer ameaçar muito esse conforto do Porto. Mas é isso, é um Benfica muito trancado, com poucas oportunidades. Aliás, teve 0.14 de expected goals, que é o terceira equipa num jogo com menos expected goals a seguir ao Estrela e ao Nacional. Mas confortável para o Mourinho. O Mourinho acho que se importa muito pouco com o que a estatística de expected goals diz. Importa-se muito mais com o lugar da tabela e com a distância para o primeiro e segundo classificados. Sim, eu tendo a concordar com o que vocês disseram, e Mourinho disse na conferência de imprensa que queria ganhar o pontinho, e assim foi, conseguiu o que queria, e por outro lado, Farioli eu acho que acabou por cair um bocadinho neste engodo montado, ou melhor, nem diria engodo, diria uma teia posicional que Mourinho plantou em pleno Estádio do Dragão, e acabou por, em certo ponto do jogo, quando poderia ter mudado alguma coisa para positivo, acabou por também ser ele próprio mais conservador, e com isso sai com os primeiros pontos perdidos no campeonato. E no que nós vimos foi um Benfica, do ponto de vista defensivo, e aliás, o Mourinho tem-nos habituado a ser muito melhor neste aspecto do que no aspecto ofensivo. Foi um Benfica que se montou num 4-4-2 e que a pressão nunca foi uma pressão com o objetivo de roubar a bola, foi uma pressão de condicionar. E nós vimos isso muitas vezes. Vimos o Pavlidis com o Sudakov Contenção. a tentar impedir apenas que o Varela pegasse no jogo, o Rios e o Enzo a marcar os interiores do Porto, que nós sabemos são os principais aceleradores de jogo do Porto. Um pela direita, outro pela esquerda. E depois aqui viu-se um bocadinho aquilo que é as limitações de Samu, quando o Porto se calhar poderia um outro homem a vir buscar o jogo e fugir da marcação do Benfica. Não foi isso que nós tivemos, e provavelmente também terá sido decisivo aqui o facto do Porto não conseguir criar muito. Aliás, a única oportunidade que o Porto consegue na primeira parte, e provavelmente é das melhores do jogo, para o Porto é precisamente na única vez em que Gabriel Veiga se consegue efetivamente soltar rapidamente a pressão, gira, e depois é um lance quase igual ao golo em Arouca, em que o Francisco Moura aparece sem marcação. Sim. E acaba por nem sequer dar num remate concreto, porque bate no António Silva. Mas depois na ressaca na ressaca e na assustou um bocadinho. Depois na segunda parte, é aqui que eu considero que o Farioli foi pouco ambicioso, porque no momento em que tira Gabriel Veiga, que até era dos mais influentes na manobra ofensiva do Porto, coloca Pablo Rosário em vez de colocar o Mora. Sim. E nem é que eu acho que o Porto estivesse a defender mal, porque o Benfica efetivamente também não estava a criar. É verdade que o Veiga estava a perder alguns duelos para o Rios, mas efetivamente aí teria sido muito mais ambicioso colocar o Mora, até porque o Mora, como nós já vimos, sobretudo em jogos grandes, é um jogador que foge muito às marcações, aparece entre linhas, é aquele jogador que aparece e ninguém dá conta como é que ele foi ali parar. Sim, e num espaço curto consegue resolver. Sim, e a verdade é que depois quase que ia marcando, neste caso estava em fora de jogo. Mas é isso, foi um jogo grande, típico jogo grande português. Sim. Portanto, poucas oportunidades, jogo muito combativo, jogo muito tático. Mas ainda que não tenha sido um jogo com muitas oportunidades, acho que para quem gosta de futebol foi bem disputado. Foi um recital e foi dos jogos mais interessantes que já saiu esta temporada, apesar da ausência do gol. Sim, foi um jogo muito bem disputado. E um jogo muito semelhante aconteceu, sobretudo na primeira parte no Sporting Braga, onde o Sporting perdeu aqui uma oportunidade de ouro para poder aproximar-se do Futebol Clube do Porto. Zé, não sei se queres começar tu a dizer, eu quero citar aqui o meu amigo Ricardo Quinteiro, que costumava dizer do Jorge Jesus que ele era forte com os fracos e fraco com os fortes. Eu acho que o Rui Borges e o Sporting do Rui Borges, a taberna mecânica, é também muito forte com os fracos e tem sido fraca com os fortes. E o que eu noto é alguma relutância, já vou ao jogo, alguma relutância do próprio Rui Borges em admitir isto. Quer dizer, tenho-lhe perguntado muitas vezes isto, mas perdeu os jogos grandes. Valorizar, porque se não ganhar, mas ganhar os outros jogos. Perdeu os jogos grandes todos, ou não ganhou os jogos grandes todos. E ele, mas tivemos mais oportunidades ali, ou naquele jogo até fomos superiores, mas não marcámos. Ou seja, um pouco na desculpa, um pouco na justificação para aquilo que é em evidência, que é o Sporting é mansinho contra os grandes. Mansinho no sentido da agressividade e intensidade que pratica no seu futebol. Nós vimos o Benfica foi tudo menos mansinho, foi cínico, foi pragmático, é preciso defender com as garras todas e vamos fazê-lo. O Sporting é muito, vamos impor o nosso jogo, se o Braga dificultar, nós devemos lá chegar, mas o que é certo é que, tanto com o Braga como com o Benfica, como com o Porto e com o Nápoles, embora de uma forma diferente, não o conseguiu demonstrar. Zé, só um parênteses, porque acho que é interessante para a discussão. O Rui Borges tem 45 jogos, penso eu, pelo Sporting, ganhou praticamente todos
nos jogos em que teve 60 ou mais Posse de bola. Sim. posse de bola, ou seja, a percentagem de probabilidade de ganhar, 60, Sim. e nos jogos, e no que aos jogos grandes diz respeito, não ganhou quase todos, ou seja, ganha na estreia pelo próprio Sporting em Alvalade contra o Brunelage, o Benfica de Brunelage, e ganha a meia-final da Taça da Liga já este janeiro contra o Porto. Sim. Só essa nota. Certo. E eu ia dizer que vendo o jogo do Sporting com o Braga, a certa altura pensei que o Braga era o Sporting e que o Sporting era o Braga. Antecipava-se um jogo, em teoria, muito fácil para o Sporting. O Braga em 8º lugar, com 3 empates seguidos, uma prestação na Liga que não tem sido famosa. E o que é certo é que o Braga chega ao Alvalade e impõe o seu jogo, apesar de algum rasgo ou outro no Sporting, sobretudo no final, quando mete o Alisson Santos. Mas o Braga acaba o jogo com 56% de posse de bola em Alvalade. Contra a taberna mecânica, contra aquela equipa super oleada, fantástica, fantasiosa, que é aparentemente, ou que se diz ser o Sporting. E eu acho que a taberna mecânica está a desvanecer, cada vez é mais um Hell's Kitchen da nossa Liga Portuguesa. Portanto, contra o Estoril foi pobre, podia haver o cansaço, podia haver já aqui alguma antecipação do jogo do Nápoles, tudo bem. Contra o Nápoles, mais uma vez, foi ok, mas mansinhos, patos, como se diz no futebol, patinhos, não é? À mínima manha do adversário, ao mínimo forçar do adversário, o Sporting acaba por cair na esparrela quase sempre. E contra o Braga impôs o seu jogo. O Braga homem a homem, o Sporting nunca se livrou do homem a homem, exceto quando colocou o Alisson e o próprio Ioannidis, que conseguiram, também são jogadores com outras características, libertar-se dos seus adversários, mas já numa fase do jogo em que o Sporting estava a dar o jogo de barato porque achou que, bem, mais minuto, menos minuto, vamos gerindo, isto vai acabar a cair para o Sporting. E o que eu vejo são os jogadores também, não sei se estão cansados, mas que parecem cansados, parecem desgastados, com menor dinâmica, e portanto o tiki-tasca já não está a rolar de forma tão fluida, está cada vez a ficar mais preso. Fechou para férias a Tasca. Fechou para férias a Tasca, se calhar pode ser que reabra agora no final de outubro a seguir às seleções. Não sei, vamos ver, mas o que é certo é que o Rui Borges, mais do que justificar jogo após jogo, que teve mais oportunidades, que teve mais remates, que teve mais passos certos, que teve mais expected goals, tem que começar a justificar um futebol um bocadinho melhor, se quer realmente ameaçar um Porto que está vivo e bem vivo. Sim. E se não se quer deixar apanhar por Benfica e por um Gil Vicente que está a 3 pontos e que está a fazer um campeonato sensacional, vai ter que começar aqui a mudar algumas coisas, a meu ver, para tornar este Sporting um bocadinho diferente. Eu acho que o Sporting foi sobre... E o próprio Rui Borges admitiu isso na conferência de imprensa, foi surpreendido pelo Braga. Mas eu também, o Rui Borges, quando diz que foi surpreendido, eu também tendo a pensar, e como o Ricardo referiu por estas stats que trouxe, o Rui Borges é muitas vezes surpreendido por adversários da mesma valia. E a verdade é que Vicens, que até agora, não, tirando a parte do trabalho na Europa e uma vitória histórica do Braga na Escócia, aliás, a primeira equipa portuguesa a vencer na Escócia, este Braga de Vicens não tem sido um grande Braga, mas a verdade é que o Sporting foi surpreendido em sua própria casa na primeira parte, teve a felicidade de fazer o gol, mas a verdade é que, lá está, como eu estava a dizer, o Braga conseguiu montar, e tu referiste isso, conseguiu montar uma linha de pressão, uma pressão a marcação individual, que o Sporting, na primeira parte, sobretudo, teve muitas dificuldades em desmontar. O Sporting, ele próprio se ajustou um bocadinho a este Braga, porque defendeu a 5, algo que o Rui Borges não tem sido tão habitual. E aí penso que o Rui Borges leu bem, com o Vagiani sempre a fechar no Ricardo Horta e o Kenda a fechar como ala direito para o Lelo. Lelo que nem esteve muito interventivo no jogo, mas efetivamente também o Kenda é um jogador que condiciona sempre muita ação, porque é um jogador muito rápido e rapidamente consegue colocar-se no contra-ataque e depois já ninguém o apanha. E o Braga não só se prendeu na pressão, como se prendeu na saída de bola. Uma saída de bola a 3, em que o Vítor Carvalho deixava de ser médio e colocou centros centrais, e aí os alas completamente projetados, e Vicens consegue obviamente surpreender o Sporting, que a meu ver tem mostrado nestes jogos que a sua capacidade de pressão e a expressão que ele monta aos adversários não é tão eficaz quanto se antevia. O que até é estranho, porque na frente tens Luís Soares, que mostra ser um autêntico... E de facto é o que se destaca mais na pressão. Sim, mas depois, a segunda linha de pressão, entre a segunda linha de pressão e os centrais, há sempre muito espaço. Sim. E aí, na primeira parte, houve um recital de Grealish, que eu digo já que foi uma contratação que não foi muito falada do Braga, mas é um jogador com muita história na Bundesliga, um internacional austríaco, que começou a carreira mais à frente no terreno e que agora se está a afirmar como médio centro. E acho que pode ser pedra de toque para este Braga. Sim, é um jogador que está a integrar muito bem, e ele e Moutinho na primeira parte apareciam muitas vezes em condições de rodar, e depois Zalazar, que para mim é
na ausência de extremos puros neste plantel, o grande desequilibrador, É o Joker. o jogo do Braga passa todo por ele. E com isto, esta saída a 3 baralhou as referências de pressão do Sporting. O Sporting tem a felicidade do golo, mas sai da primeira parte com muitas perdas de bola na saída. E depois, na segunda parte, Rui Borges ainda tenta adaptar. O Pote e o Trincão estavam mais móveis. Inclusive, De Bast e Soares foram referências na saída de bola do Sporting na segunda parte. Só que o Sporting, e como o Rui Borges também tem habituado, as segundas partes são muito de gestão. Sim. E essa gestão muitas vezes não dá frutos, até porque o Sporting até conseguiu várias vezes chegar com perigo, mas não conseguiu ser incisivo, foi displicente. Eu até recordo 2 remates do Kochorashvili que bateram contra os próprios colegas de equipa. Portanto, algum desacerto na finalização e, curiosamente, tal como na época passada, em Alvalade, o Sporting empata com o Braga igual. Nos últimos minutos. O Sporting falha várias oportunidades para fazer o 2-0 e depois é surpreendido nos últimos minutos, exatamente igual agora. O Braga acaba por empatar de penalti. Ainda podia ter feito o 2-1 a seguir o Alisson. Sim. Eu acho que é sobretudo um Sporting que, perante uma jornada que podia ser de cavalgar e de reanimar este Sporting na luta pelo título, para se afirmar como primeiro classificado, porque tudo indicava que o Porto podia perder pontos, era até bastante provável, é pouco ambicioso, é muito de gestão, é muito cauteloso e é pouco inspirado. Sobretudo é pouco inspirado. Porque eu acho que é fácil ser inspirado quando se joga com o Casa Pia em Alvalade, ou quando se joga com o Aroca em Alvalade, contra -1 às vezes. Isso é fácil ser inspirado e é fácil captar elogios do público. Nestes jogos é que se vê a diferença entre quem é que vai ser campeão e quem é que provavelmente não será. Antes de passar ao Ricardo, só uma nota. Este foi dos jogos onde se sentiu mais a falta de Gyökeres no Sporting. Sim. Porque era um jogo, por esta pressão alta, o Sporting há 1 ou 2 anos facilmente colocava uma bola em profundidade e Gyökeres resolvia. Mas aqui, obviamente, Soares não é Gyökeres e, portanto, o Sporting já não pode fazer esse Mas tipo também de jogo. por aí eu acho que o Ioannidis pode fazer um pouco, às vezes, esse papel, porque entrou e teve até 2 lances em que recebe a bola de costas, livra-se do adversário. Um até depois levou um encontrão com alguma violência do adversário e alijaram-se os dois. Podia facilmente ganhar as costas e ter ido para a baliza. Acho que é um jogador que pode influenciar neste momento. Ricardo? Não sendo redundante em relação àquilo que vocês disseram, concordo na generalidade com o que foi dito. Acho que foi um jogo que me pareceu, se fosse um gelado, tinha-me sabido a baunilha. Acho que é aquele jogo que não me enche as medidas, Não foi um Stracciatella. mas que não deixa de ser agradável de ver. Portanto, o Sporting entra relativamente bem no jogo, há ali uma oportunidade do quem anda a abrir a partida, depois Soares muito oportunista no melhor dos sentidos, obviamente, a fazer o golo. Acho que só um ponta de lança com o faro de golo devidamente aguçado é que faz um golo ali, honestamente. E acho que o Soares nisso é letal e foi uma escolha acertadíssima. Já tivemos a oportunidade de falar disto em off várias vezes. Acho que o Sporting deu um tiro certeiro na contratação de Soares. E depois o Sporting a enrolar muito o resto da primeira parte que acaba por ser inconsequente, e na segunda parte vem um Braga muito forte, que acho que foi a melhor versão. Não vi todos os minutos do Braga esta época, mas do que vi, a segunda parte é o melhor Braga do ano, para mim. É a melhor versão do Braga este ano. A segunda parte, em Alvalade, para mim é a melhor versão do Braga em 25-26. Rui Silva a ter que se aplicar 2 vezes, primeiro uma defesa em manchete para fora e depois, tipo, estilo voleibol, e o segundo a tirar uma bola a rasgar em cima da linha de golo, e adivinhava-se o golo. Ou seja, quem estava a ver o jogo é o Sporting com estrelinha de campeão ou com maturidade de campeão pode segurar este resultado, mas pelo decorrer da partida, a justiça do resultado seria o empate. E quase a cair o pano, o Sporting podia ter feito o 2-0 com o Alisson e depois com o Alisson também podia ter feito o 2-1, mas antes disso, ao cair do pano, o que é que acaba por acontecer? Ele manda ter um ato irrefletido, como já tinha tido no ano passado, na outra área, curiosamente, mas em Alvalade, e acaba por dar um penalti completamente escusado para o Salazar bater e fazer o igual mais do que justo. Salazar, há bocado não te quis interromper, para mim o Salazar é um jogador top. Ele, se calhar ter um bocadinho mais de velocidade, ou se conseguisse trabalhar isso, não estava certamente no Braga, com todo o respeito que merece o Braga. Esteve na Rússia durante umas 2 semanas e depois voltou. Depois teve para ser para transferir, depois acabou por gostar em função do estado político que se vive
em território russo. Mas para dizer que um jogador que enche as medidas e venham mais destes para o futebol português. Só últimas notas, para não ser muito exaustivo. Não percebo bem o capítulo da gestão. Falaste da gestão. Estamos a falar de um Sporting que teve uma pré-época limpa, sem pré-eliminatórias para a Liga dos Campeões, portanto teve todo o tempo para preparar esta época. Não, dos três grandes foi o único que não participou no Mundial de Clubes e, portanto, eu ver esta poupança, que ainda por cima não traz grandes frutos, esta poupança que houve, lembro-me à cabeça, Trincão e Pote, recentemente na Liga dos Campeões, contra o Nápoles. Não percebo também no início de outubro, não me parece assim tão... Não estou lá dentro, obviamente, não sei os índices físicos em detalhe, mas não me parece justificar, ou seja, é atípica, pelo menos. E, portanto, fim de contas, o Sporting acaba por ser o grande derrotado desta jornada, não aproveita o clássico, porque um dos dois iria sempre pelo menos perder pontos, neste caso foram os dois, e o Porto não é que seja um derrotado, mas eu acho que perde uma oportunidade, por mérito do Benfica, de descolar e de, eu não diria aniquilar, nem amassar, são palavras um bocado fortes, mas pôr o Benfica numa situação de ultra fragilidade. Porque se ficavas a 7, o Benfica está num período eleitoral, quer queiramos, quer não, acho que saúde não há de trazer a um plantel, portanto, no melhor dos cenários não afeta. E a equipa com os índices físicos que demonstra e com as soluções que tem no banco, acho que seria uma pedra bastante difícil de ultrapassar para o plantel do Benfica. Portanto, esta é a minha análise sobre os jogos. Podemos avançar. Podemos avançar para a nossa primeira rúbrica, que é uma novidade deste ano. Uma rúbrica que carinhosamente chamámos o bom, o mau e o gingão. Bem, neste bom, o mau e o gingão, o bom e o mau é fácil de perceber no que é que se traduz, não é? Vocês vão trazer, e eu também, aqui um destaque positivo e um destaque mais negativo da atualidade, e o gingão é que vai ser aquele agitador de águas, a surpresa, ou uma revelação. Quem é que quer começar? Podes começar tu, Zé. Posso? Eu aqui no bom, ou no alto, da Liga até agora, queria falar de Luís Soares. Portanto, acho que nesta inconstância que tem sido o Sporting, tem sido o Luís Soares o abono de família do Sporting de Rui Borges. Marcou ao Estoril numa exibição muito pobre, marcou ao Braga logo a começar o jogo numa exibição muito pobre. Tem feito bastantes golos e assistências e, sobretudo, tem sido a pedra de toque daquela dinâmica na frente, nomeadamente com Pote e com o Francisco Trincão. Tem sido a pedra de toque, tem sido a pedra angular daquela dinâmica ofensiva que o Sporting, a espaços, e dependendo dos jogos, vai tendo. Eu acho que foi uma contratação acertada, cara, ou pelo menos com um montante elevado envolvido, com algumas dúvidas, porque é um jogador que na carreira nem sempre teve sucesso, ou até foram mais as épocas que geraram dúvidas do que as que geraram certezas. Mas o Luís Soares, como se antevia, um jogador que vai fazer 28 anos, muito maduro, muito inteligente, tecnicamente muito dotado, não tão rápido, mas muito agressivo e muito intenso na pressão, até mesmo com bola. Eu acho que esse, sem dúvida, é o destaque desta Liga, ou um dos destaques desta Liga até agora, e está na primeira posição de melhor marcador, embora empatado com vários jogadores, o Cleiton, o Pablo, etc. Aqui no mau, vou pôr o Aves Futebol SAD. Acho que é uma equipa que eu tenho dificuldade em perceber. Surgiu aqui de uma questão jurídica, financeira do próprio Aves Clube de Futebol, e não Aves SAD. Manteve-se o ano passado por uma nesga, não é? Entrou o José Mota, o Mr. José Mota entrou naquele play-off na Liguilha para a despromoção e acabou por vencer. Mas este ano esta época, começou também José Mota, já agora é João Pedro Sousa. Em 8 jogos tem 1 ponto, tem 20 golos sofridos, apenas 5 marcados. É uma equipa que está em claro decréscimo e tem jogadores batidos na Primeira Liga. Não é aquela equipa que tem aqueles jogadores que podem dar ou não. Tem o Devnis, tem o Bruno Lourenço, tem o Tomané, tem o Nené também, embora já com alguma idade. Rafael Barbosa. Tem muitos jogadores que já andaram cá e que são batidos e que podiam dar aqui alguma experiência e alguma maturidade a esta equipa, mas tem-se revelado manifestamente insuficiente. Para o gingão, eu trago uma dupla, não trago só um nome. São dois gingões. São 2 gingões.
trago o André Luiz e o Clayton, que tem sido a dupla muito forte, uma das mais fortes, se não a mais forte deste campeonato até agora. No total, em 8 jogos, tem 9 golos e 6 assistências em conjunto. 3 golos e 4 assistências para o André Luiz, 6 golos e 2 assistências para o Clayton. Tem feito deste Rio Ave, que não é um Rio Ave especialmente forte, mas um Rio Ave pelo menos ameaçador em todos os jogos, inclusivamente com o Benfica. O André Luiz marcou o gol do Onde não empate. foram titulares. Ou não foram titulares, exatamente. E o Clayton, aí está também, um dos melhores jogadores, um dos melhores marcadores deste campeonato. E o André Luiz é o quarto jogador com mais assistências a par do terceiro, portanto, empatado no terceiro lugar. É uma dupla a ter em vista. Surpreender-me-ia se ficassem muito tempo no Rio Ave. Com todo o respeito pelo Rio Ave Futebol Clube, obviamente. E eu sei que tu tens muito respeito pelo Tenho, Rio Ave. por todos os clubes da Primeira Liga, incluindo pelo Aves. E gostas muito do Outlet em Vila de Conde? Gostas Gosto de lá ir? muito, também gosto, por exemplo. É uma terra que diz muito. No meu bom, mau e vilão. Gingão. Peço desculpa, isso é um bar. Um bom, mau e vilão, um bom bar. É um bom bar. E um filme também. E um bom filme. No meu bom, mau e gingão. Coloco no bom Farioli, já temos vindo aqui a elogiar ao longo do programa. Farioli, um licenciado em Filosofia, não sei se sabiam, Não sabia. com apenas 36 anos e que em 10 jogos leva 9 vitórias. Apresenta um futebol que é preciso que se recorde que há cerca de 3 meses o Porto estava no Mundial de Clubes a navegar à vista com Anselmi. Não se via uma ideia, não se via objetividade, era um clube perdido. Nós, por acaso, tivemos a oportunidade de falar disso no nosso último programa, penso eu, da época passada, que o nosso feeling era que Anselmi não era treinador Do projeto. do projeto, nem para o Futebol de Porto. Acho que não é porque sabemos mais do que ninguém, acho que era porque era gritante que não era. E este Farioli fez com que os portistas voltassem a sonhar. Desde o início que se vê as bancadas muito mais empolgadas, vê-se um futebol dentro de campo muito mais entusiasmante, uma verticalidade, uma objetividade que não se via no Porto há muito tempo, nem nos últimos anos de Sérgio se via. Vê-se também um treinador que revitalizou alguns jogadores, PP à cabeça, que era dado e não foi só pelo episódio de Vítor Bruno. Já antes disso, o PP era visto cada vez menos como uma grande mais-valia para os adeptos de futebol do Porto. É a impressão que me dá, mas não estou certo dela. É a minha percepção e nada mais do que isso. Não é que recupera a Varela, mas torna a Varela um jogador muito melhor. Um jogador que se previa que ele fosse. Agora sim, vê-se no meio campo muito mais apoiado. E depois, o próprio William Gomes capitalizou, já lá estava no ano passado, naquele Porto, o pior Porto... Ninguém dava nada no pior Porto que eu vi, e o William Gomes já lá estava, creio eu, a partir de janeiro, e não foi capitalizado. O William Gomes jogava à esquerda. Jogava à esquerda. Exatamente, jogava encostado à esquerda. Um tipo com aquela capacidade de puxar para dentro, a lembrar a Arjen Robben e a meter aquelas bolas no saco. Como ia metendo uma contra o Benfica até. Não se percebe. Igual quase ao de Sporting. E depois outro que podia ser um meu bom, aproveita e bem e explora da melhor forma, Froholt, que para mim está a ser o roubar o bom. jogador sensação. Não, Está a fazer a assistência. Estou-te a lançar a escada. Sempre foste. Não, mas ele é mais marcar, ele é mais goleador. Ele é mais estar do meio campo, é Eu verdade. sempre fui mais marcado. É mais goleador. No meu mau, Richard Rios, apesar de ser dos poucos que eu considero que tem motor, o tal motor que falámos há bocado, para mim, Richard Rios está no meu fundo, talvez porque tenha custado 27 milhões, mas quer queiramos, quer não, isso tem peso. E não podemos ser alheios a essa questão. É um jogador que, quem pensou que ele podia ser uma alternativa a Coxo, e eu desconfio que possam ter pensado isso, quem o contratou, acho que está completamente enganado. É não conhecer o jogador. É um jogador completamente diferente. E acho que o Mourinho, sim, paulatinamente começa a conseguir tirar aquilo que eu acho que Rios pode dar. Também é um jogador à imagem do Mourinho. Que é um jogador que sem bola pode ser fundamental na pressão e na recuperação dela, mas tem que soltar rápido. Porque a sensação que me dá muitas vezes é que Rios complica tarefas ultra simples. Uma rotação, entregar, ir buscar à frente, entregar, coisas super simples. Eu acho, sobretudo, dá falta mais cultura de jogo. E depois, é aquilo que se falava, algo que acho que lhe pode dar confiança. Eu creio que ele já tem um golo, ou acho que tem um golo. Eu não tenho a certeza, mas acho que Acho que não tem gol. tenho quase certeza. Tem um autogol.
tem um autogol em Stamford Bridge. Estava com tanta vontade de marcar, pronto. Mas acho que a meia distância, efetivamente, pode ser uma arma dele, Ele tenta. que foi conhecido. Ele tem tentado muito, mas não com tanto sucesso como se previa. Gingão. E por fim, o meu gingão, num dos melhores sentidos, e só no bom sentido, porque gostamos muito dele, já foi nosso convidado na nossa primeira temporada, César Peixoto. Um abraço ao César. Um abraço ao César. O primeiro e único convidado a jogar Futebol Manager connosco. É verdade. Exatamente. Acho que está a provar aquilo que já se adivinhava dele, ou seja, assim que pôde ter um projeto e a pegá-lo de raiz e com pré-época, está a provar que é um excelente treinador moderno, com uma filosofia muito própria. Isso não é aquele treinador de jogar para não perder, nem para o pontinho. Está a jogar para ganhar e isso é muito assinalável. Acho que está a calar muita gente, no melhor dos sentidos, que o criticavam bastante, muitas vezes associado também ao lado mais comercial, mais marketing dele, ter sido jogador, ter alguma... É uma figura mediática também, fruto da vida privada que é conhecida. Portanto, esse mediatismo também acho que o prejudicou. E agora está a provar que é um excelente treinador. Só perdeu com o Porto, e perdeu bem com o Porto, e perdeu com o Benfica, e mal, porque faz um grande jogo na Luz, um grande jogo. Podia e merecia ter saído lá pelo menos com um empate, ou acho que o empate, não é pelo menos, acho que o empate assentava bem. Portanto, temos treinador. Vou ter pena, acho eu, é se, em virtude de um descalabro de um Braga ou de um Vitória, ele não possa levar o Gil até ao fim, porque acho que era benéfico para ele, para o Gil e para o campeonato, que o César fosse do início ao fim com o Gil e pudesse fazer uma época, a melhor época de sempre do Gil. Eu sobretudo acho que ele também tem a vantagem de ter um Gil estruturado e com ambição, porque já era assim como o Bruno Ramos tem feito paulatinamente boas épocas e agora está a atingir o seu expoente máximo. Bem, eu vou ser breve, até porque vou dizer uma palavra que eu sempre quis dizer neste programa, Regi. Regi, estava aqui a dizer o tempo e estamos bem, mal, estamos bem. Mas vou ser breve. Portanto, o meu bom, tu já anunciaste, já deste spoiler, Froholt. Acho que dispensa apresentações, foi uma contratação absolutamente sublime do Porto. É um jogador que vai valer, foi uma transferência que não foi barata, mas lá está, no futebol, o barato e o caro vêem-se no fim. Como diz o Rui Borges, é tudo muito relativo. Isso é tudo muito relativo. E, efetivamente, tem subido um papel preponderante. É um jogador que encaixa que nem uma luva na estratégia de Farioli. Eu não sei se foi um jogador pedido por Farioli ou se foi a estrutura do Porto que identificou. De qualquer uma das formas, assenta que nem uma luva, é essencial na pressão, é essencial na implementação da vertigem que o Porto implementa no jogo, na solidez e, para mim, é muito bom tecnicamente, mas a característica que para mim é rara de ver num jogador é o pulmão que ele tem. Ele anda à volta dos defesas todos, a pressionar, não deixa respirar, vai atrás do seu marcador direto. Transporta, é um jogador absolutamente sublime, a provar que o mercado nórdico é, neste momento, um mercado de confiança para o futebol português. Em inúmeros casos, Froholt é apenas o último. E esperemos que aqui continue por mais do que uma época. Vai ser difícil, mas jogadores desses o campeonato português decididamente precisa. O mau, para mim, as guerras comunicacionais entre sobretudo, os grandes clubes portugueses, e neste caso a Liga também se envolveu um bocadinho nesta guerra, sobretudo com o Porto, no jogo com o Arouca. O Benfica e o Sporting têm, desde o início da época, andado a trocar bolas, neste caso um bocadinho rotas, e é facto que o futuro do futebol português não beneficia em nada com este tipo de clima, com este tipo de acusações de parte a parte. Ainda por cima, quando falamos de centralização do produto que é o futebol português, acho que os dirigentes, sobretudo dos três grandes, que são os que têm mais influência, devem repensar a sua estratégia de comunicação, porque eu não vou estar aqui a dizer, nem me cabe a mim dizer quem é que tem razão, se é o Sporting, se é o Benfica, se é Rui Costa, se é Varandas, se é Luís Filipe Vieira, que entretanto Varandas também teve necessidade de responder a um candidato à presença do Benfica. Não me parece que seja este o modo de operar, e eu sei que isto é uma coisa que nós já estamos aqui há 2 anos e tentamos sempre falar, será que há esperança, novos dirigentes? Mas a verdade é que o tempo passa e aqui nisto nada muda e não favorece nada ao futebol português. Por fim, o gingão, Alisson Santos, uma verdadeira surpresa. Confesso que
ao acompanhar a pré-época do Sporting, e mesmo os primeiros jogos de Alisson, nada fazia antever que poderia estar aqui e já começa a ganhar esse estatuto de super sub do Sporting. É um jogador que, quando entra, sobretudo com estas defesas, quando já estão um bocadinho mais cansadas, é um jogador absolutamente explosivo, um drible estonteante, parece-me ter uma boa capacidade de remate, ainda só soma um golo e uma assistência, mas tem sido sempre um jogador que, lá está, Rui Borges, gestor, como tu gostas, gestor de falsos tempos, não é? Neste caso, gestor de segundos tempos, muitas vezes quer gerir para trás, e Alisson é um jogador que leva o Sporting para a frente quando o jogo já está mais para fechar. Alisson, é um jogador de 90 mais 3. Exatamente. Portanto, para mim é o meu gingão, um jogador que no ano passado, há um ano, jogava na Série C do Brasil, passou pelo Leiria, e se calhar o facto de estar a treinar... Leiria. É verdade, o Zé de Leiria. Isto é um fun fact para quem não conhece fora do jogo. Desmarrados. E 90 mais 3, o Zé de Leiria. E sempre que se disser Leiria, nós vamos referir com o Zé de Leiria. Porque já aqui conhecem esta dinâmica. Um jogador que passou no Leiria e se calhar foi decisivo treinar com o Sporting antes da época começar. Sim. E agora está efetivamente pronto, não sei se para titular, mas para este estatuto de super sub encaixa que nem uma luva. Portanto, vamos agora passar e acelerar. Se calhar para um balanço, sobretudo aqui dos três grandes desta época. Eu se calhar podia começar, vou incumbir-me de começar a falar do Porto. Estás à vontade. Estás à vontade, vamos cá por ordem classificativa ao Porto. Portanto, o Porto líder do campeonato, com todo o mérito, sobretudo por ser a equipa que tem conseguido mais manter a consistência exibicional, mais do que tudo. Não só os resultados, obviamente, que no fim é o que importa, e nisto José Mourinho há de concordar comigo subliminarmente, mas a verdade é que o Porto é quem tem mantido o nível lá em cima. Vilas Boas, eu acho que ele olhou para esta época como uma época decisiva para o futuro do Porto. O mercado mostra bem isso, mais de 100 milhões investidos, quase que duplicou o maior investimento sempre da história. E a verdade é que o Porto aumentou muito a qualidade do seu plantel e também aumentou a qualidade do seu treinador. Mas com critério e com sustentabilidade. Sim, é verdade, isso é verdade. Mas a verdade é que na época passada também, nós aqui, muita gente elogiou o mercado do Porto, só que... Acabou por correr mal. Neuan Pérez, Fábio Vieira e Tiago Jaló foram flops. Anselmo e Vítor Bruno, de certa forma também. Mas agora, Fariola mostra isso ser um treinador de ideias bem definidas. Isso é para mim a definição de um treinador de projeto. É um treinador que sabe o que quer dos seus jogadores, que sabe o que quer da sua equipa e que sabe o que quer do jogo da sua equipa. E há aqui, obviamente, muitas contratações que têm mostrado que encaixam que nem uma luva. Gabri Veiga, Froholt, Borja Sainz, Alberto. Portanto, todos estes jogadores têm-se mostrado fundamentais. O Porto resolve uma questão que era a dos centrais, que Viori e Bednarek encaixam também e melhoraram e muito a capacidade do Porto a nível defensivo. Apenas um golo sofrido em 8 jornadas, sendo este um autogolo. É verdade. Outra nota positiva, Fariola reabilitou PP, um jogador que até para os adeptos estava numa fase muito complicada, mas deixou obviamente o CS, o Counter-Strike, e agora efetivamente está a um grande nível, no campo, e não é no campo de batalha, mas sim no campo de futebol. Só uma nota também, ia acrescentar, eu acho que a forma como Diogo Costa joga é mais interveniente com os pés, acho que é uma coisa também de... Ele já era muito bom com os pés, mas a forma como, acredito eu, isto é trabalho de treinador, a forma como ele está a intervir no jogo e a ter poder de decisão de onde é que o Porto começa a jogar, acho que deve ser algo de assinalar. É isso. Para mim, Fariola é um gajo, peço desculpa. Não queria. Agora saiu. Mas é isso. Devia ter dito isso do Rui Borges, não do Farioli. Mas mostra ser alguém obcecado pelos pormenores do jogo, a começar na competência nas bolas paradas, na padronização de movimentos, na transição ofensiva. É um Porto que é competente na construção, vertiginoso na transição, sufocante na pressão e dá-se bem também com blocos baixos. Outra coisa que eu queria notar, começa-se a ver que o Porto tem segundas linhas de qualidade. Prepich é um central que oferece qualidade com bola que os outros não oferecem e pode ser uma boa solução. Rosário é aquele jogador que toda a gente gosta de ter no plantel. Joga a lateral, joga a médio centro, joga a médio defensivo, joga a todo lado. E o William Gomes, já falámos, uma grande surpresa e um jogador que cada vez mais se revela uma grande contratação de futuro. Uma hora dispensa apresentações. Denis Gul tem também mostrado que dá soluções em apoio que Samu não dá.
E por fim, deixo só um dado muito interessante, nas primeiras 7 jornadas o Porto foi nas top 22 ligas europeias a equipa que fez mais corridas de alta intensidade, ou seja, mais de 20 km por hora, por jogador por 90 minutos. Isto diz bem da intensidade e vertigem do jogo que falei aqui de Farioli, mas deixa no ar a questão se este Porto será capaz de manter este ritmo até ao final da época. Se a resposta for positiva, acredito que o Porto sairá campeão desta temporada. Quem é que quer assumir o Porto? O Zé pode assumir o Sporting? Sim, o Sporting, enfim, foi um bocadinho na linha do que eu fiz aqui na pós-visão do Sporting contra o Sporting Braga, mas é uma equipa que gerou tantas certezas nos primeiros jogos, mas que vai gerando cada vez mais dúvidas. Não parece conseguir manter uma constância de quem quer ser campeão, não parece manter uma qualidade de quem merecerá ser campeão, mas as passos vai mostrando realmente pormenores que também não deixam de ser muito interessantes e que não deixam de ter aqui, a meu ver, dedo de treinador. Rui Borges, eu acho que tem que melhorar ou tem que prestar um pouco mais atenção a alguns detalhes. A posse de bola não é tudo. Dar a posse de bola ao adversário também geralmente não resulta bem. E, sobretudo, tem que tornar a equipa um bocadinho mais pragmática, um bocadinho mais cínica quando defronta equipas mais fortes. Eu acho que tem faltado muito isso, tem faltado um pouco de agressividade. O Sporting também tem centrais, defesas pouco agressivos, tirando o Maxi Araújo e o Diomande. Baianides é pouco agressivo, Fresneda um bocadinho mais, mas também não muito agressivo. Inácio de Abasso nem se fala. E, portanto, eu acho que o Sporting peca um bocadinho por essa falta de agressividade. Agressividade boa sobre a bola, sobre o adversário, não uma agressividade má. E é um Sporting que, se uma equipa consegue identificar o padrão de jogo do Sporting, sobretudo ofensivo, e na construção, e se consegue criar um pouco de dificuldade, um pouco de obstáculo a esta fluidez ofensiva do Sporting, o Sporting parece não ter grandes argumentos para conseguir ultrapassar essas dificuldades. Ainda, eu estou a falar do que tenho visto até agora. E, portanto, acho que Rui Borges, o que tem feito está certo, mas há coisas que ele não pode ou não deve ignorar se quer ser campeão, porque isto também é um bocadinho, isto é uma maratona, não é? Como se costuma dizer. E, portanto, de pouco vale ganhar 6-0 ao Aroca se depois, paulatinamente, as exibições se vão degradando e o Sporting vai entrando mais no modo de gestão do que no modo campeão. E eu acho que isso pode ter consequências. Sporting? Sim. Ok. Estou a falar de Sporting. Ok. Acho que pode ter aqui consequências nas ambições do título do Sporting. Obviamente o Rui Borges é um bom treinador, já mostrou isso, merece todo o nosso respeito e aliás deve ser valorizado pelo percurso que tem feito. Eu acho que ele é muito competente, poderá identificar estes erros e poderá conseguir ultrapassá-los, mas o que é facto é que até ver tem cometido alguns pecados, o Sporting, não o Rui Borges especificamente, alguns pecados capitais que podem depois no final trazer alguns dissabores. Agora, tu queres muito falar sobre o Mourinho, ouvi dizer. Não é que queira falar muito. Acho que o Mourinho acaba por ser a bomba do campeonato até agora, pelo menos em termos mediáticos. Sim. A partir do momento que há a saída do Bruno Lage, quando se calhar não quero estar a entrar, mas talvez seja um bocado por pressão, pelo momento que vivemos, acho que pode ter motivado isso. Bruno Lage que deu uma grande entrevista à Bola, que aconselho toda a gente a ouvir, porque vale realmente a pena. Mas falando de Mourinho, acho que o Mourinho chega a este Benfica em andamento, ainda com o Benfica a andar devagarinho, mas em andamento, com uma postura inicial surpreendentemente calma, pedagógica até. Não estava à espera de o ver emocionado na sua chegada. Disse, inclusive, que nenhum clube o fez sentir tão honrado como... Convite. Não foi tão honrado, foi sentir mais honrado. Ou seja, ele colocou o Benfica... Depois também houve esse jogo de palavras, esse aproveitamento, mas penso eu, o que ele disse foi que nenhum esteve... O Benfica está ao nível dos maiores, que pronto passou. Tenho ouvido muito sobre se é bom, se é mau o Mourinho ainda. Eu acho que ninguém, em nenhuma área... Todos nós temos as nossas profissões fora daqui. Acho que nenhum de nós há de saber menos em 2025 do que o que sabia em 2004 ou em 2010, quando ele foi considerado o melhor treinador do mundo. Acho que há haver um problema com o José Mourinho, é que, neste caso, os seus pares acompanharam o seu conhecimento
e alguns deles até o superaram, porque em 2004 ele era claramente aquele provérbio em terra de cegos, quem tem onde é rei. E ele era realmente um visionário nessa E altura. bebeu dos melhores da altura. E bebeu dos melhores, o Bobby Ross, passando Van Gaal, com quem trabalhou há vários anos. Estes últimos 5 anos, eu não sou nem tão romancista como o Mourinho é sobre os seus últimos anos, nem tão catastrófico como os críticos o são. Ok, que são 2 finais europeias em 2 últimos anos, mas eu acho que mais o problema é que o futebol é cada vez menos apetecível e é por isso que eu acho que a qualidade dos clubes por onde ele tem passado tem diminuído de clube para clube, ao invés do Benfica, porque eu acho que o Benfica é superior ao Fenerbahçe, à Roma, porque eu acho que a qualidade futebolística que ele imprime é menor. A correlação é essa. Acho que o Mourinho pode ser importante no aspecto mental. Estou em crer que o Mourinho consegue entrar na cabeça dos jogadores, só que eu acho que esta narrativa eu concordo, mas não a subscrevo na íntegra. Isto porquê? Porque acho que há uma mudança das características o perfil do jogador de 2025 não tem nada a ver com o perfil do 2004 ou 2000, quando ele começou, 2000, que seja. O Cândido, que nós gostamos tanto e que já foi nosso convidado, falava muitas vezes do sentimento de pertença, aquelas almoçaradas e aquelas jantadas que eles faziam, que faziam deles um grupo, uma família. Acho que o Mourinho era muito forte a capitalizar isto. Acho que o jogador moderno não me tem parecido assim tanto, como era em 2004, como era em 2010, quando Materazzi, uma pessoa que mandou uma cabeçada ao Zidane, sai de lá com ele abraçado a chorar, portanto, quer dizer... Para ele ir embora, pedir... E, portanto, eu acho que ele está a fazer isso bem com o grupo. Acho que é inteligente o que ele está a fazer com o Otamendi, porque está a trazê-lo claramente para dentro. Quem viu os posts do Otamendi e do seu melhor amigo Di Maria, percebe-se claramente que a relação com o Bruno Lage não era a melhor. E, portanto, eu acho que Mourinho ir buscá-lo e trazê-lo para dentro, acho que é super inteligente. Para já é capitão, é o único com estatuto campeão do Mundial, portanto tem um estatuto diferente. E acho que o driver do Mourinho é: se este morrer por mim, os outros também o farão. Portanto, acho que esse está a ser o principal racional do Mourinho. A própria proteção ao Rios tem sido muito criticado, ele tem sido inteligente na forma como tem gerido isso. Já não gosto tanto em relação ao Sheldon, porque claramente parece-me que não é jogador para ele. Parece-me que há claramente ainda agora esta picardia que o selecionador norueguês revela isso. E depois, no nível da comunicação, tenho gostado menos é de um conjunto de desculpas que aqui e ali já se vão ouvindo. Ou seja, já falou dos árbitros, já disse que pouco tempo para trabalhar... Um pezinho pisa outro pezinho. Exatamente, que este não é o meu futebol. Já mostrou alguma discordância daquilo que eram as ideias do passado, do Bruno Lage. Já falou de antijogo também. A forma como se refere ao banco, claramente não está satisfeito com o plantel, mas recorde-se que há 2 meses, quando jogou pelo Fenerbahçe, que o Benfica tinha um plantel ultra capacitado, e agora já não é assim tanto. E uma última, que aí ele não se desculpou, e bem, ao invés disto, foi a questão da virose. O Benfica foi afetado pela virose, e ele manifestou-se: estamos tranquilos, vamos jogar, está tudo bem de saúde. Portanto, aí também uma nota. E por último, para concluir, acho que o Mourinho, estando no Benfica, quer dizer, como qualquer treinador que venha a treinar o Benfica, arrisca-se sempre a ser campeão. Sim, e portanto, Mourinho não será exceção, e acho que o Mourinho tem todas as condições, e há muito tempo que não tinha uma equipa com tanta probabilidade de poder ser campeão como tem no Benfica. Eu acredito, mas eu também acho que isso é algo que se diz do Benfica todas as épocas, não é? Que o Benfica, sobretudo até porque o Benfica todos os anos, ou seja, esta época é muito semelhante à outra, não é? Começa com um treinador que estava na corda bamba, que se esperava que mais ou menos deslize, iria ser despedido. Vem este treinador com um plantel que não construiu, mas que no papel é um excelente plantel, mas é na verdade o Benfica sem estabilidade. Este ano 7, 8 entradas, 11 saídas. Sem grande critério na contratação também. Lá está. E depois até é estranho, porque Bruno Lage chega a dizer que foi a primeira vez que um treinador teve dedo na escolha dos jogadores, mas foi o mesmo Bruno Lage que disse que não precisava de um criativo quando o Benfica é público, que tentou ir buscar João Félix e Tiago Almada. Portanto, lá está. Mourinho tem uma tarefa difícil, margem de erro mínima, não é? Se bem que este empate, como ele diz, este pontinho, evitou que estivesse ainda mais longe. Mas é como dizer, é um Mourinho cada vez mais pragmático e cada vez menos com nota artística, mas no futebol
O que O gol interessa é a interessa. vitória e, portanto, como tu dizes bem, se o Benfica com este plantel está sempre próximo de ganhar. É sempre candidato. Se bem que Eu os acho que se alguém consegue dar a volta a este Benfica, que até há 2 semanas atrás considerava que já não contava, que pouco contava para o campeonato, se alguém consegue dar essa volta é José Mourinho, não é certo, mas se alguém tem esse perfil e essa capacidade, Mas foi é mesmo José o Mourinho. José Mourinho que fez aquelas 2 exibições com o Rio Ave e com o Gil. Mas alguém que tem 2 semanas de treino e não são de treino, porque o Benfica a jogar 3 em 3 dias, Sim, pouco ou nada treina, É de recuperação. das duas uma, ou se motiva muito, ou então pouco se consegue fazer em 2 semanas de pouco treino, não é? Mas eu acho que há uma nota que não deve ser desprezada, que é o facto de ele ainda agora disse que apanhou 4 ou 5 jogadores com um índice de confiança claramente abaixo do que esperava. Isto revela a forma como está também como é que está o balneário. Sim. O protagonismo que dá, por exemplo, a Barreiro, chamando-lhe é o avô do banco, e mostra que claramente é um jogador que ele confia. Sim. Normalmente é o primeiro a ser chamado. A forma como também aqui e ali vai desprezando os outros que estão no banco. Acho que são notas que devemos guardar, escrevê-las e depois daqui a avaliar. 2 ou 3 semanas, ou 4 ou 2 meses, voltar a pegar nelas e mostrar. Mas ele nisso tem razão, porque à partida para o Clássico, o Benfica tinha uns jogadores com mais de 1000 minutos e o Porto não tem nenhum. Portanto, há aqui um indicador óbvio de que o Benfica, pela época que teve... Mas lá está isso, voltamos ao planeamento, como é que se gastam cerca de 100 milhões e depois tens um plantel sempre mas isso sempre lá está. profundidade. É sempre... Como é que passas de uma época que tens tantos extremos para atualmente Sim. Jogares com o Sousa Cova Isso é uma jogares das... ou com o Osnas e em que o Luque Bacchio com gasolina para 60 minutos é a tua referência. Sim, e depois O o lado... Sheldrup aparentemente não conta. E o lado direito é muito mais vertiginoso, com o Dedic e Exatamente. Luquebac, E o e outro completamente muito mais assimétrico, ineficiente. com Auschwitz Quanto agora... muito tivessem o lateral cruzado. Sim. E o próprio Idal não é um lateral de vertigem, Sim. portanto, nem vertical. Mas pronto, vamos passar à Nem nossa... de contenção. Não, você até defende bem. Mas sim, isso será tema para outra... Podemos Exato. trazer Outras isso núpcias. Vamos trazer para outras núpcias. Vamos passar então à nossa última rúbrica, que carinhosamente também chamamos Dilemas de Ternura. Bem, neste Dilemas de Ternura, aludindo a uma música portuguesa, Dialetos de Ternura, Subejamente conhecida. sim, sobretudo na nossa geração muito forte, o que nós vamos trazer aqui de vez em quando são, portanto, 2 temas, ou melhor, 2 personalidades, e nós vamos ter que decidir qual delas é melhor. Neste caso, hoje decidimos opor 2 treinadores que marcaram eras no futebol português, neste caso Jorge Jesus e Sérgio Conceição. Quem é que quer começar aqui a debitar a sua opinião? Eu posso começar. Sérgio até foi discípulo de Jesus Um dos no muitos. Felgueiras, penso eu. Para já, eu acho que há logo uma nota prévia que eu gosto de fazer. Estamos a falar de treinadores com 20 anos de diferença. Sim. É verdade. Ou seja, um com 50 e outro com 71, e o Sérgio ainda faz 51 este ano, tem precisamente 20 anos de diferença. Se recuarmos há 20 anos atrás, ou seja, quando Jesus tinha a idade de Sérgio Conceição, Jesus estava a descer de divisão com o Moreirense. A primeira época de maior destaque foi na época seguinte, faz uma época relativamente boa com o Leiria, com a União de Leiria, que lhe abre portas para o Belenenses, faz aquela caminhada que até chega a jogar com o Bayern Munique, vai à final da taça com o Sporting e perde com o gol do Lietzen, depois o Braga da Intertoto e depois o Benfica e tudo o conhecemos. Portanto, este é o meu ponto prévio para começar. Se fôssemos olhar às idades, nem sequer havia discussão. Falando de Jesus primeiro, overall são 23 títulos, todos conquistados depois de 54 anos e alguns deles bastante importantes. Para mim as 3 ligas e a Copa Libertadores, para mim, são o ex-libris do Jesus, são o seu cartão de visita, além das 2 finais europeias, que não são títulos, mas não são de sumenos importância. Por partes, em termos nacionais, eu acho que o Jesus, na década 10-20, é provavelmente a maior personagem do futebol português. Para mim, chega ao Benfica numa reestruturação, depois de um ano de Kike Flores, ergue o clube, coloca-o a jogar muito bem, coloca os benfiquistas a sair do estádio depois de ganhar 2 ou 3-0 a dizer não se joga nada, que é uma coisa que não se ouvia há muitos anos naquele estádio. Ganha, joga bem, empolga os adeptos, é polémico quando tem que ser polémico,
torna-se o treinador mais titulado sempre da história do Benfica, vai a 2 finais da Liga Europa, é protagonista a seguir da transferência, a meu ver, da década, mudar-se para o Sporting, e num clima de futebol português muito inflamado, com Bruno Carvalho na presidência. Portanto, revoluciona também esse Sporting, só não é campeão, a meu ver, por 2 razões, uma maior que a outra. A menor, o falhanço de Brian Ruiz; a maior, a basófia desmedida e, quiçá, a meu ver, também alguma falta de respeito que teve na altura para com um colega, que ele chegou a dizer que não o considerava colega, o Rui Vitória. Foi tentativa de fazer mind games a Mourinho. Exato. Pois, mas correu-lhe muito Depois mal. também fez com o Lopetegui. Depois está nas vítimas da academia, portanto também uma página triste do futebol português e em especial do Sporting. E para fechar a década em beleza, volta ao Benfica. Portanto, é uma década a todo o terreno. Portanto, é o verdadeiro personagem do futebol português, no melhor dos sentidos. O que eu acho que atraiçoou o Jorge Jesus é o próprio Jorge Jesus. Eu acho que é o maior inimigo. Porque, pelo meu entendimento, o Jesus, que para mim é um excelente treinador, se calhar há um antes e um depois do Jesus no Benfica. Para muitos treinadores, formou muitos ex-jogadores que hoje são bons treinadores. Já falámos do César, o Ruben, há vários que passaram pelas mãos dele. Mas o excesso de confiança dele e a basófia, como referi, eu acho que são os maiores handicaps dele. E como tu disseste há pouco, há uma frase que eu costumo dizer do Jesus, que é: eu sempre achei o Jesus muito forte com os fracos e relativamente fraco com os fortes. Sobretudo no que ao Futebol Clube do Porto diz respeito. Basta lembrar-nos que algumas das maiores, vergonha se calhar é forte, mas dos resultados mais confrangedores entre Benfica e Porto, são com Jesus no comando. Há os 5-0 no Dragão, quando inventou pôr o David Luiz à esquerda. Há o Kelvin aos 90+2. Há um Porto campeão na Luz e depois o espetáculo da rega e de apagar as luzes. Uma eliminação de uma meia-final contra o Porto, depois de ganhar 2-0 no Dragão. E depois há não só os resultados confrangedores, mas resultados que podia ter aproveitado. Podia ter sido campeão no primeiro ano no Dragão e perde 3-1. E depois tem que ganhar na última jornada contra o Rio Ave. Enfim, dava sempre a sensação que o Benfica de Jesus se acobardava com os vários Portos que apanhou. Portanto, à parte disso, é um treinador excepcional. Em 2 temporadas que temos de 90+3 já apanhámos mais de 10 jogadores que passaram pelas mãos de Jesus, e é unânime. Todos dizem que o Jesus foi afirmam isso. Foi o melhor treinador que apanharam. E muitos deles treinados por também José Mourinho. E muitos deles treinados por José Mourinho. Portanto, este é o meu enquadramento do Jesus, sendo muito breve em relação ao Conceição, e depois remato com a conclusão. Conceição, para mim, é um treinador extraordinário. Um percurso que começou desde sempre... Mudou a cara. Começou logo na Primeira Liga, que é uma vantagem que o Jesus não teve. Portanto, aí também lhe temos que dar essa. O Porto, eu acho que o Porto sempre teve grandes treinadores. À cabeça os que ganharam, pelo menos no Anera, pós de Pinta Costa para a frente, 82 para a frente. À cabeça, grandes treinadores que o Porto teve: Artur Jorge, Mourinho, Vilas Boas, portanto, os que ganharam internacionalmente. Mas há 2 treinadores que marcam uma era, para mim. Curiosamente, é o primeiro e o último de Pinta Costa. O Pedroto não é o primeiro, é logo assim. Acho que o vai buscar ao Vitória. Que é o Sr. José Maria Pedroto e o Sérgio Conceição. Que simbolizam, são mais do que resultados, simbolizam Porto, simbolizam identidade, ligação entre clube e adeptos. E no caso do Sérgio, pelo menos isso traduziu-se também em mais coisas, em mais títulos. É preciso recordar que o Sérgio entra no Porto, o Benfica era tetracampeão. O Porto estava intervencionado com o fair play financeiro. Nesse mercado gasta 1 milhão para ir buscar o Vaná. E nada mais que isso. E é campeão, conserva o penta do Porto, que é o único que continua com o penta, e devolve ao Porto. Nunca foi hegemónico, porque ganha só 3 campeonatos intercalados e depois o último perde, mas ganha 4 taças de Portugal, penso eu, seguidas, 3 supertaças Cândido Oliveira, quase sempre com muito menos recursos financeiros que pelo menos o Benfica. Exceto aquele ano em que tinha aquela fornada da formação do Fábio Vieira, o Diogo a aparecer, Diogo Costa, Vitinha, João Mário, nunca teve propriamente um plantel extraordinário.
Portanto, o Sérgio Conceição a continuar assim, eu acho que vai ter uma carreira muito mais auspiciosa do que a que teve Jorge Jesus. E, portanto, a conclusão é que hoje, overall, Jorge Jesus ainda é melhor, mas se formos com a idade que o Sérgio tem, não há comparação. E acho que a minha perspectiva é que no futuro, quando ambos acabarem, vamos olhar para Sérgio Conceição como um treinador melhor que Mas neste que momento, Jorge Jesus. Neste momento é Jorge Jesus. mas com a bola de cristal disse Sérgio Conceição. Acho que sim, atendendo àquilo que eu acabei de dizer de ambos os percursos. Sigo eu. Pronto, não vou fazer aqui a resenha histórica de ambos. Eu acho que o Ricardo é, aliás, muito mais competente nisso do que alguma vez serei. Sim. Acho que o Jorge Jesus marca mais uma era no futebol português do Conceição, pelo menos na minha avaliação. Não obstante o Conceição ser um revolucionário no Porto, para mim, na minha opinião, mais devido às circunstâncias que o Porto enfrentava e que o Ricardo escreveu, quando o Sérgio Conceição entra e torna um Porto avassalador com um plantel por quem ninguém dava nada, ninguém dava um tostão por aquele plantel, reabilitou os Maregas, os Abubacares, que estavam muitas vezes emprestados, pouco valorizados, na calha de saída. Ele reabilitou e construiu um plantel à sua medida. Acho que têm em comum várias coisas, acho que é mais o que os une do que os que separa. Acho que são ambos irascíveis, conhecidos por serem irascíveis com os jogadores, com a própria estrutura. Irascíveis no sentido não de mal educados ou de brutos, mas são brutos, na verdade. Mas, são brutos. Não. São brutos. Mas Realmente são brutos. não no mau sentido, mas no Vai sentido, amar, brutos. no sentido de balneário, no sentido de como lidar com os jogadores, como disciplinar os jogadores e como criar um plantel e um espírito de grupo à volta do plantel. Acho que Sérgio Conceição é mais, apesar de tudo, unificador do que Jorge Jesus. Jorge Jesus muitas vezes consegue até ser muito divisivo. Acho que Sérgio Conceição, com aquela personalidade, era muito fácil dividir um grupo a meio. Acho que no Porto teve sempre grupos fantásticos, mas também porque teve tempo para os construir. Acho que o Jorge Jesus aposta muito mais, sempre apostou em nota artística do que o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição sempre muito mais pragmático, muito mais agressivo na pressão, muito mais de dominação do jogo, perfeccionista no que aos duelos individuais de respeito, não admitia que um jogador perdesse um duelo, não admitia que um jogador perdesse uma segunda bola. O Jorge Jesus muito mais tático, muito mais minucioso no aspecto tático, sobretudo defensivamente, em que o Jorge Jesus é conhecido por dar recitais defensivos. Aliás, no Sporting nunca foi campeão, mas a equipa defensivamente esteve sempre muito acertada, tirando a segunda época em que esteve manifestamente mal. Eu acho que Sérgio Conceição, este Milan, podia ter sido uma rampa de lançamento melhor do que aquilo que foi. Apanha um Milan em circunstâncias complicadas, apesar de tudo, tem um início bastante bom no que ele é forte, jogos a eliminar, portanto, decisões. E perde a final da taça. Sim. Sai de lá com 2 taças é Exatamente, diferente. A imagem era outra. Mas acho que o que aconteceu depois arranjou logo um problema no terceiro ou quarto jogo com o capitão da equipa, que acabou por ser dispensado ou vendido. Acho que depois trouxe um bocadinho ao de cima o que o Sérgio Conceição é muitas vezes e que o prejudica, e que em alguns clubes pode resultar, como no Porto, em que tinha tudo um pouco à sua volta, e no Milan era um pouco diferente. Os jogadores são mais reputados, são mais estrelas. Viu aí Ibrahimovic lá nos bastidores. Não é da casa, como no Porto sempre foi da casa. Eu acho que é preciso também as circunstâncias favorecerem o Sérgio Conceição um bocadinho, para ele se conseguir enaltecer como um grande treinador. Ambos vão defrontar-se agora na Liga Saudita. O Sérgio Conceição no Al Ittihad e o JJ no Al Nassr. Estou curioso para ver no que dá. Acho que o Jorge Jesus é mais batido no Campeonato Saudita do que o Sérgio Conceição. Acho que a realidade favorece mais o Jorge Jesus do que o Sérgio Conceição. Acho que o Sérgio Conceição nem sempre se adapta bem quando a realidade não lhe corre de feição. Estou muito curioso para ver o que é que vai dar. O Al Nassr para já segue em primeiro com mais 3 pontos que o Al Ittihad e tem um plantel, a meu ver, também mais completo. Eu diria que eu, se tivesse escolhido um treinador, se eu fosse presidente de um clube grande, e se tivesse escolhido um treinador para treinar a minha equipa, escolhi o Sérgio Conceição. Acho que o Jorge Jesus, apesar da diferença de idades, também nunca é um treinador desatualizado, mas acho que o Sérgio Conceição, para já, constrói geralmente uma equipa muito mais completa neste momento do que o faz o Jorge Jesus. E noto algumas falhas por vezes nas equipas de Jorge Jesus, como se notou nos anos em que voltou ao Benfica na segunda passagem, e mesmo na primeira em algumas das épocas, que notam que a personalidade de Jorge Jesus por vezes também o prejudica, como bem explicou o Ricardo. O Sérgio Conceição, conseguindo criar o grupo à imagem dele, conseguindo ter o clube unido à volta dele,
é um treinador com muito melhor ligação com os adeptos, é um treinador que, embora quando está na direção, consegue reunir a estrutura à sua volta, e a meu ver é um treinador nas decisões é muito mais forte. Mas vias Sérgio Conceição como treinador do Sporting e do Benfica? Identitariamente e tudo? Ou seja, em abstrato sim, mas tendo em conta as circunstâncias atuais, quem está na presidência de cada um dos clubes, talvez no Benfica pudesse ver, mas acho que para já é cedo, é too soon, não é? Sim, mas ou seja, porque eu consigo imaginar, já ouvimos o Jesus nos dois, falta ao Porto, mas eu também consigo imaginar o Jesus no Porto. E não Sim, não o consigo Sérgio tão Conceição, se calhar, não facilmente tão vê-lo nos facilmente. outros dois. Mas, sim. Mas eu, se treinasse uma equipa e eu acho quisesse que a o equipa fosse Sérgio- campeã, escolheria neste momento o Sérgio Conceição e não o Jorge Jesus. Pode ser polémico, mas acho que o Sérgio gostava mais de ser presidente do Porto do que ser treinador de Benfica ou Sporting. À semelhança de alguém que conhecemos e que, Exato. curiosamente, também está lá na presidência do Porto, não é? Mas sim, Exatamente. pronto, eu vou concluir. Não é uma questão fácil, até porque nos últimos anos falámos mais aqui no nosso podcast de Sérgio Conceição e sempre elogiámos bastante, e eu próprio elogiei bastante o Sérgio Conceição, e aliás eu acredito que a seguir a Mourinho, no século XXI, são os dois melhores treinadores portugueses, com a Mourinho potencialmente também a bicar este lote. Em relação a Jorge Jesus, e vocês conhecem-me, sabem que eu sou um profundo admirador de Jorge Jesus, até porque eu sou aquele romântico do jogo jogado, e Jorge Jesus em Portugal... És um romântico, ponto. E és um romântico do jogo jogado, e para mim Jorge Jesus foi dos treinadores que, quer no Benfica, quer no Sporting, conseguiu colocar as equipas a jogar bastante bom futebol. E ele tem para mim uma coisa que é importante, impactante, que ele tem um grande impacto na forma como o futebol português se jogou na década de 2010. Portanto, antes disso o futebol português era muito enraizado no 4-3-3. Até também uma boleia um bocadinho da hegemonia do Porto, que o Porto classicamente sempre foi o 4-3-3. E ele implementa no Benfica este 4-4-2 losango, que acaba por dificultar muito a vida às equipas, e muitas equipas a próprias a adaptarem-se e a adotarem este sistema. E há uma coisa que é inegável, a ele ficam associadas algumas das melhores equipas a jogar futebol em Portugal no século XXI. Portanto, é o Benfica 9-10, o Benfica 13-14 e o Sporting 15-16. Portanto, tem estas três equipas que foram das equipas. O Sporting 15-16 não ganha o título, também um bocadinho se calhar por este lado mais fanfarrão que Jesus adotou nessa transferência para o Sporting, mas a verdade é que, não ganhando, foi das equipas que melhor praticou futebol. É obviamente um treinador que se nota obcecado pela perfeição tática e pela parte estética do futebol, a expressão nortatística 10, não é? Que também vai ficar para sempre na história do futebol português. Produziram equipas que eram absolutamente dominadoras internamente. Eu não concordo tanto contigo quando dizes que é um treinador de jogadores fracos, um treinador de jogos fracos, ou de jogos mais fracos. Não, eu digo que ele é muito forte com os fracos, ou fraco com os fortes, e é relativamente fraco com os Sim, fortes. mas ou seja, o Benfica, mesmo a nível europeu, tem exibições de grande nível contra uma grande Juventus. Sim, eu acho que é a exceção. Contra o Chelsea, mesmo na final. Mas perde. Sim, mas são grandes exibições. mas São grandes sim, mas exibições. Certo, é isso. Mas, pronto, Eu acho que a exceção dele, em jogos grandes, sim, mas é a Juventus. analisando a dimensão do futebol português, pronto, obviamente a exceção acaba por ser Mourinho e talvez André Vilas Boas, que conseguiram contrariar mas o rival que se batia com ele, internamente, teve e estes até, casos até todos. acredito que Jesus é em parte responsável por o Benfica ter arrastado um bocadinho uma senda negativa contra o Porto, e até se calhar um complexo de inferioridade quando enfrentava o Futebol Clube do Porto, que aliás, curiosamente, desde a saída de Sérgio Conceição, inverteu, e o Porto passa por uma das piores séries da sua história contra o Benfica, já não ganha, penso que 5 ou 6 jogos, acaba por ser um dado interessante. Jesus tem a seu mérito também uma coisa, que foi transformar jogadores que nas suas posições originais se tornaram craques internacionais, à cabeça Fábio Coentrão e Enzo Peras. É de um treinador com ideias, mas também, sobretudo para os benfiquistas, fica na memória pela negativa, por invenções como a David Luiz, a lateral esquerdo O Bernardo. no 5-0 no Dragão. Portanto, como tu referiste, há um outro dado muito interessante. Com ele, a maioria dos pontas de lança de qualidade que apanhou fizeram as suas melhores épocas, e enumero aqui Slimani, Bastos, Lima, Rodrigo, Cardoso e Darwin. Todos eles fizeram melhor épocas da carreira com Jorge Jesus. Acho que o maior erro dele, um dos maiores erros da carreira, foi regressar ao Benfica como trunfo eleitoral de Luís Filipe Vieira, e num Benfica que não estava construído à sua imagem, mas sim à imagem daquilo que eram as eleições.
E tanto que ele abandona o seu 4-4-2 e passa para um 3-4-3 meio improvisado. Também, se calhar, já um sinal... Lucas Veríssimo, na altura, tinha que... Já um sinal dos tempos de que reinava outros treinadores em Portugal, neste caso aqueles que eu já referi, Amorim e Sérgio Conceição. Falaste do desgaste das equipas a nível psicológico, é uma realidade com Jorge Jesus, provavelmente muitos anos com Jorge Jesus não há de ser fácil por esta obsessão. Por... É verdade. O que fez lá fora, para mim, não já falaste aqui do Brasil, da Libertadores, para mim o feito pela negativa é o facto de não ter chegado a um grande clube mundial. E será sempre um dos pontos mais negativos. Quanto a Sérgio Conceição, curiosamente ambos têm 2 quartos de final da Champions só, pelo Benfica e Jesus pelo Benfica e Sérgio Conceição pelo Porto, ainda que menos tempo. Mas tem mais quartos de final o Sérgio do que o... Tem 2 quartos de final. Ambos? Sim. O Jorge Jesus tem 2 quartos de final? Depois na segunda passagem. Na segunda passagem. Na segunda Mas passagem. aí já é o Lucas Veríssimo. Aí é o Nelson Veríssimo. Sim, já é o Nelson Veríssimo. Ele só tem uns quartos de final, que é 11-12. Pronto, é um treinador mais pragmático, Jorge Jesus. As equipas sempre se destacaram mais pela combatividade, a intensidade com que disputam todos os momentos de jogo, e daí que ele encaixasse perfeitamente na identidade do Porto, um Porto que procurava recuperar essa identidade, depois de perder com um treinador como o Lopetegui, que em nada se adequava àquilo que era a identidade do Porto. Uma das melhores características, e aí eu posso concordar contigo, é claramente superior e ganha a Jorge Jesus, preparação de jogos grandes. Para mim, Sérgio Conceição sempre foi exímio. É o homem das decisões, Foi o treinador que dificultou a vida ao Benfica, dificultou a vida a Ruben Amorim no Sporting. Era dos poucos treinadores a entender como anular as equipas do Sporting, nem que fosse também pelo facto desta intensidade, este sentimento com que os jogadores abordavam os jogos, que levavam os jogadores do Sporting também muitas vezes para o lado mais emocional e perdendo as suas características de jogo. Chegou ao Porto num contexto dificílimo, mas eu continuo a achar que também se criou muito este mito à volta de que o Porto que Sérgio Conceição apanha é um mau Porto. Não, há mérito por ele reabilitar os jogadores, mas se eu vos disser o 11 base desse Porto é Iker Casillas, Ricardo Pereira, Marcano, Filipe, Alex Telles, Danilo, Herrera, Corona, Brahimi, Marega e Aboubakar. Portanto, não é um 11 todo fraco. Sim, não é fraco olhando de hoje para lá. Ele tem o mérito de ir buscar jogadores subvalorizados no Porto. À altura, o Marcano, quando chegou ao Porto, fez exibições que ninguém dava nada por ele. Aboubakar também já não contava. E dos rentabilizados. Mas esse é o grande mérito. E atrevo-me a dizer que Conceição se assume como a grande figura do Futebol Clube do Porto dos últimos 10 anos, cuja liderança do Pinto da Costa já estava longe do seu auge e provavelmente, sem Sérgio Conceição, teria acabado o reinado mais cedo. Também acho. O que eu lhe aponto mais em termos de jogo é alguma aversão a jogadores mais fantasistas e criativos e, na verdade, o melhor Porto de Sérgio Conceição, e que também me figura na das melhores equipas do século, 21-22, é precisamente quando ele juntou estes fantasistas em campo. Vitinha, Fábio Vieira, Luís Dias e PP. Só até janeiro, sim, mas tinha PP e Corona. Resultado, maior pontuação de sempre em Portugal. Num campeonato. Portanto, também foi capaz de tirar o melhor de alguns jogadores, Marega seja o maior exemplo, e fez de Otávio o seu grande protótipo. O Otávio é a mesma cara do Conceição. É isso. E para mim, portanto, Sérgio Conceição é um treinador que eu adoro, Jorge Jesus, por aquilo que eu falei, aquela parte romântica do jogo jogado vai prevalecer, mas também concordo contigo que Sérgio Conceição tem muito mais futuro pela frente e tem poderá... 50 anos. E daqui a uns anos poderemos estar aqui nós noutro Dilemas de Ternura a dizer o contrário. E espero com ele que ele venha cá. É isso. Eu, para encerrar aqui este episódio em beleza... E Jorge Jesus também. Para encerrar este episódio em beleza, eu queria trazermos sempre uma historiazinha final para bem dispor. E se esta época nós vimos acontecer um dos mercados de transferência que mais dinheiro movimentou na história do futebol, é verdade também que as transferências milionárias nem sempre foram uma realidade do desporto rei. Portanto, e se eu vos dissesse que houve jogadores transferidos em troca de salsichas e camarões? É verdade. Futebol sénior. O primeiro caso remonta ao ano 2006, mais concretamente na Roménia. O defesa chama-se Mário Chiuara e transferiu-se do Tearab, da 4ª Divisão Romena, para o Regal Órnia, da 2ª Divisão. Eu estive aqui a treinar antes para dizer estes nomes bem. Portanto, transferiu-se da 4ª para a 2ª Divisão, muito boa transferência, por nada mais nada menos que 15 quilos de salsichas de porco. Mantimentos. Espera, se isto já é cómico, a verdade é que o jogador reformou-se imediatamente no dia a seguir, por causa das piadas sobre salsichas e as provocações da imprensa.
Ainda mais uma ironia, ele retirou-se e decidiu ir para a Espanha, trabalhar numa quinta. As salsichas acabaram devolvidas ao clube de origem, mas não conseguia apurar em que estado de conservação lá chegaram. O segundo caso remonta à época 2000-2001, à Noruega, e o Kenneth Christiansen transferiu-se do Vindbart para o Flekroy, ambos da terceira divisão local. Tudo bem até aqui, não é? Problema, o presidente do Vindbart ligou ao presidente dos seus rivais a exigir camarões em troca do jogador. O presidente desse clube, do Flekroy... É o Coentrão? Não, é o Christiansen. Mas sim, podia ter sido ele a fornecer os camarões. És uma má língua. O Rolf Guttormsen, presidente do Flekroy, achou que era a gozar, mas é verdade que a transferência se consumou pelo peso do jogador em camarão. Portanto, uns módicos 75 kg de camarão. É caso para dizer quanto mais gordo melhor. É isso. E é caso para dizer que já não se fazem transferências como antes. É assim, chegamos ao fim. Maltinha, espero que tenham gostado, assim, tanto como nós, de estar aqui nesta nova casa. Estamos muito confortáveis. Agradecer à bola estes sofás, são espetaculares. Confortáveis. Obrigado em particular à Maria, que escolheu aqui em perfeição E os a nossa tapetes nova também, casa. impecáveis. E a toda a equipa que está aqui atrás de nós a falar comigo na Regi e que proporcionou todo este início de temporada. Eu cometi um erro no início, disse que a quarta-feira, pois é, mas foi o que ouvi, vocês estão a perguntar que erro, sou eu que ouvi. Eu disse que quarta-feira saía o episódio nas plataformas digitais, mas não, será também terça-feira no YouTube da Bola e no Spotify do Fora de Jogo. Por isso, não se esqueçam de nos continuar a acompanhar, foi um gosto ter-vos aqui e até à próxima. O gosto foi nosso. Até à próxima. Até à próxima. Até para a semana. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto e o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.